um acidente na ponte que ligava as cidades de Estreito, no Maranhão, a Aguiarnópolis, no Tocantins, caiu na tarde deste domingo, resultando na morte de pelo menos 3 pessoas. Há várias desaparecidas, segundo informações da Defesa Civil. Inclusive, vídeos que circulam nas redes sociais mostram o exato momento da ruptura da estrutura. Uma situação inimaginável. Carros e caminhões passavam pelo local e acabaram caindo no rio Tocantins, um rio muito profundo, inclusive. Autoridades se manifestaram rapidamente, inclusive o governador de Tocantins, também acionando o governo federal, uma situação muito delicada. Defesa Civil confirmando, na verdade, que eram 3 mortos, mas acabou corrigindo a informação. 8 veículos, então, despencaram da ponte. Os mergulhadores da Marinha vão buscar ajudar, naturalmente, todas as vítimas nesse trecho que fica sob a ponte que caiu na divisa entre Maranhão e Tocantins. Reconstrução da ponte deve custar cerca de 100 milhões de reais. Então, confirmando a informação, 1 morto e 15 desaparecidos. Porque no meio da tarde a informação indicava que 3 pessoas haviam perdido a vida. Mas, naturalmente, é preciso ter muita cautela, muito cuidado, porque estamos falando de 15 desaparecidos. Tomara que eles consigam ser salvos, resgatados pelas equipes de socorro que lá estão. Desabamento sobre o rio Tocantins. Cristiano Beraldo participou hoje pela manhã aqui do Jornal da Manhã, inclusive fez uma importante análise sobre a situação que envolve a queda dessa ponte. Já havia muitas sinalizações, viu, Beraldo, que as condições eram ruins, né? Muitas denúncias feitas, relatos de falta de manutenção, falta de reparo. Um vereador eleito estava gravando um vídeo justamente denunciando os problemas daquela ponte quando ele começou a observar o início de colapso dessa ponte. Enfim, nada foi feito, a ponte caiu, os veículos estavam na ponte, acabaram caindo no rio Tocantins, uma pessoa morreu, 15 desaparecidos, uma tragédia, Beraldo. Caniato, esse evento que aconteceu, e ele não foi nem um acidente, ele pode ter sido um acidente para aqueles motoristas que passavam ali, mas essa tragédia ela foi construída com base na mediocridade e na incompetência de muitos homens e mulheres públicos do Brasil. É completamente inaceitável que tenhamos no Brasil uma ligação entre 2 estados importantes que estão no processo de desenvolvimento, sobretudo da sua agricultura, uma ponte largada, abandonada à própria sorte, apesar do grande fluxo de caminhões, sobretudo, que passam ali. É uma cena bizarra que é repetida ao redor do mundo, que olham para o Brasil com pena, imaginando o Brasil, esse país pobre e irresponsável, equivalente a outros países pobres e irresponsáveis que ainda existem pelo mundo. Nós não estamos na liga principal e, por isso, eu acho risível essa tentativa de fazer parecer que o Brasil é muito importante no jogo geopolítico. Não, vamos costurar um acordo para a paz entre Rússia e Ucrânia. Ninguém está afim de ouvir o que o Brasil tem a dizer, porque o Brasil não toma conta nem dos seus próprios problemas e não tem moral para palpitar no problema dos outros. E o pior disso tudo, Caniato, é termos que ouvir que reparar esta ponte e toda esta infraestrutura nojenta que existe na região vai custar 100 milhões de reais. Quer dizer, 100 milhões de reais o quê? Vai fazer uma ponte de madeira? E eu vou trazer um número aqui só para nos servir como referência de um lugar que leva a sério infraestrutura rodoviária, que é o caso dos Estados Unidos, Caniato. Na cidade de Miami, há o acesso ao aeroporto, onde estão fazendo uma obra. A obra tem extensão de 8 quilômetros, inclui repavimentar determinados trechos
e fazer um viaduto para facilitar um acesso, esse viaduto com mais ou menos 3 quilômetros de extensão. Sabe quanto vai custar essa obra? Quanto? 800 milhões de dólares. Nós estamos falando de quase 5 bilhões de reais para fazer esta obra de 8 quilômetros. E aí vão reconstruir uma ponte que liga dois estados importantes com 100 milhões de reais? Isso aí é papo furado de quem quer anunciar obra com rapidez, mas não fez um único estudo para entender o que precisa ser feito lá, e não só lá, mas em toda a extensão daquela estrada que é calamitosa e coloca a vida dos brasileiros em risco todos os dias. Este descaso do poder público mata brasileiros, Caniato, e ninguém está nem aí. Estamos diante de uma cena absurda, mas que mostra toda esta incompetência e irresponsabilidade do poder público. A ponte fazia parte da Transamazônica, viu, Dávila, que liga o estado do Amazonas à Paraíba. Tivemos essa tragédia no dia de ontem e o que mais surpreende é que, assim, havia muitas denúncias e relatos de que a situação não ia bem, já apresentava sinais de problemas na estrutura. As autoridades foram cobradas por diversas vezes por motoristas, pedestres, as populações ali daquelas cidades que se utilizavam dessa ponte e nada foi feito, Dávila. Por enquanto, uma pessoa morta e 15 desaparecidas. É verdade, Caniato, uma tragédia que reflete o colapso da gestão pública no Brasil. Não adianta pessoas denunciarem, como você mesmo mencionou, um próprio vereador fazendo uma matéria denunciando, no momento que ele estava denunciando a ausência de investimento nessa ponte, que mais de 60 anos foi construída, a ponte entra em colapso, né? E esse colapso é fruto do colapso da gestão pública brasileira, como nós sempre falamos aqui nos Pingos nos Is. Nós gastamos dinheiro com corrupção, com emenda parlamentar que vai para fazer coreto e coisas que não tem nada a ver, show de sertanejo, como bem lembrou o Beraldo, e não vai para saneamento básico, né? Hoje nós temos metade da população brasileira sem saneamento básico, não vai para construir pontes. Então os estados, aqueles estados que têm, evidentemente, rodovias, pontes, onde há interesse da iniciativa privada, estão assinando esses contratos de concessão, parceria público-privada e investindo. Agora, aquela infraestrutura de estradas, pontes, portos, que a iniciativa privada não tem interesse, porque não é lucrativo, não tem dinheiro público para se fazer investimento. O investimento público no Brasil, Caniato, caiu nos últimos 30 anos de 16% do PIB para 2%. E daqui a pouco vai ser zero. E aí não vai ter dinheiro mesmo para consertar a ponte. Então, esse colapso da gestão pública mostra como nós gastamos muito e mal o dinheiro de todos nós que pagamos impostos. O Brasil hoje tem a arrecadação mais elevada entre os países emergentes. Nós praticamente arrecadamos 35% do PIB. E nós torramos mal esse dinheiro. Esse dinheiro se perde em corrupção, em gasto ineficiente, em gasto político-eleitoral, sem nenhuma noção de prioridade, de plano nacional e, evidentemente, de resultado. Qual é a política pública que funciona? Então, infelizmente, uma tragédia que retrata o colapso da gestão pública, a inexistência de critérios para investimento, o dinheiro que vem sendo sorvendo para financiar a máquina pública e o dinheiro que se perde nos ralos da corrupção. Claro que a gente vai seguir acompanhando, só reforçando a informação. No meio da tarde, teve uma informação divulgada pela Defesa Civil que indicava 3 óbitos já registrados. Mas depois a própria Defesa Civil voltou atrás e continuamos com essa informação. Uma pessoa morta e 15 desaparecidas. Qualquer novidade, atualização, um novo pronunciamento da Defesa Civil, a gente traz aqui e atualiza na programação.